Prezado diácono Ricardo, irmãos e irmãs, mais uma vez nós queremos saudar a você que aqui se encontra na Igreja Matriz, mas também são tantas as pessoas que estão fazendo comunhão de fé conosco por meio desta liturgia dos finados, pelas mídias sociais da nossa paróquia, pelo canal 1000BR TV, pelas ondas da Rádio Rural FM. Quantos outros corações são alcançados nesse momento por esta força restauradora, vivificadora e também curativa, podemos dizer com toda certeza, porque traz alento a palavra de Deus. E esse rito litúrgico eucarístico que estamos celebrando. Então, quero me dirigir a cada um de vocês. É o momento de nós permitirmos com que a palavra de Deus, proclamada e também partilhada na homilia, confrontada com a nossa vida, porque assim também é que acontece. Nós vamos ouvindo o ministro ordenado fazendo a partilha, a homilia, e vamos também fazendo concatenações com a nossa vida concreta, não é? Ligando também a fatos do nosso dia a dia. Essa é a força da palavra, que alcança o nosso ser, o mais íntimo de nós, que nós chamamos alma, que a liturgia, que a teologia bíblica fala de coração, não é? O lugar mais íntimo de cada ser humano, o nosso eu interior, não é? Então hoje nós celebramos o Dia dos Finados e é importante nós termos em conta, é claro que hoje também, para muitos, quem sabe, sobretudo para os que estão vivendo o luto mais recente, é dia de certa angústia, de um certo nó na garganta. Hoje é dia, sim, de saudade. E para muitos é dia de dor, diríamos para todos nós, porque nenhum de nós queremos perder as pessoas que amamos, mas nós não as perdemos, e essa é a palavra da esperança que brota da fé na ressurreição, não é? Mas nós temos saudades daqueles que já passaram por nossas vidas, que marcaram a nossa vida, mas aí a dor e a saudade, como saudade doída, precisa dar lugar a uma esperança viva, confiante. Porque a nossa certeza e a nossa fé, ela se fundamenta no Cristo ressuscitado. A ressurreição é a realidade que marcará a vida minha e sua, e marca a vida daqueles que já nos precedem. Esta é a verdade de fé que a igreja proclama e que nós somos chamados a abraçá-la com alegria e esperança. Então hoje, dia de rezarmos pelos nossos irmãos falecidos, dia de renovarmos, como daqui a pouco na profissão de fé, a nossa fé na ressurreição. Mas como é, padre? Também não sei. Um dia nós experimentaremos esta realidade, que, aliás, dos seres vivos, os únicos que têm consciência da finitude da existência, que um dia vamos morrer, somos só nós, criaturas humanas. Os outros seres vivos não têm consciência da morte. Nós somos os únicos que temos, mas também dotados da razão e dotados da ânima, alma, que Deus soprou sobre nós, nós também pela fé, iluminados pela fé, nós acreditamos
que a morte não tem a última palavra. Sempre quando nós celebramos o sétimo dia, a missa do sétimo dia, nós dizemos às famílias enlutadas que no sétimo dia nós não celebramos a morte em definitivo, porque para nós cristãos que acreditamos em Jesus ressuscitado e acreditamos na ressurreição, que a vida neste mundo é apenas uma existência e só, por isso que ela poderá durar até 100 anos, mas será muito breve, e que tem que ser vivida com responsabilidade, com compromisso, com entrega, com caridade, com amor, num caminho percorrido em busca de configurarmos-nos sempre mais a pessoa de Jesus, porque não teremos outra oportunidade, porque não haverá outra vida corpórea, porque depois estará reservada certamente para nós a possibilidade do céu, que nós chamamos também de vida eterna, que nós chamamos também de infinito amor em Deus. E este deve ser o nosso sonho, esta deve ser a nossa expectativa, esta deve ser a motivação para nós, porque a vida também, tantas vezes ela se apresenta muito mais desafiadora do que marcada por coisas boas, porque a vida às vezes se apresenta muito mais dura, quase que cruel em alguns momentos, mas nós, como cristãos, nós não podemos parar no negativismo. Aliás, nem podemos cultivar o negativismo, não é? Porque nós acreditamos no Deus da vida. E Deus, que é o Deus da vida, que não nos quer chorosos, que não nos quer cabisbaixo, que não nos quer entristecidos, angustiados, até porque tem gente que às vezes vive um luto eterno. Aí a gente pergunta, quanto tempo faz? Faz 39 anos. Pelo amor de Deus, a nossa fé não é essa. Então hoje nós trazemos na nossa mente e, como nós dizemos, na nossa memória afetiva, os nossos parentes, os nossos amigos, aqueles que também não foram nossos amigos. Trazemos aqueles que foram esquecidos pela história, talvez até por nós, aquela pessoa que perambulava aí pela rua e que já foi, ninguém se lembra mais dela, e às vezes hoje é o dia de nós também puxarmos na nossa memória afetiva também estas pessoas que às vezes passaram por esta vida no anonimato e caíram na eternidade do esquecimento. É momento de nós rezarmos por todos. Bonito que o autor sagrado da primeira proclamação nos falou hoje, o livro da sabedoria. O autor sagrado está falando para nós ali do Deus que é tão amoroso, porque nós acreditamos e devemos sim acreditar que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, todo-poderoso, mas Ele só é isso tudo porque Ele é todo amoroso. É o amor infinito, profundo, intenso de Deus o Pai que o torna onipresente, onisciente, e também onipotente, também poderoso. O poder de Deus não é o poder da força, da imposição, é o poder que se manifesta e que se apresenta e que se propõe a nós, porque não se impõe pela via do amor. E aí o autor sagrado da primeira proclamação, de maneira muito bonita, ele traz, o livro da sabedoria, traz este ensinamento riquíssimo e que deve ser assimilado por nós. Quem sabe você levar esse folhetinho da missa hoje, para você também ler
ao longo desse dia, ao longo da semana, estes textos sagrados, mas quem sabe esta leitura proposta hoje, deste recorte da sabedoria para esta liturgia do Dia dos Finados. Porque o autor sagrado ali fala algo muito importante para todos nós. Nós que temos muita facilidade em fazer acepção de pessoas, que temos uma facilidade enorme porque de repente me considero mais religioso do que os outros, e aí de apontar os defeitos, de dizer esse não dá para misturar com ele porque ele vive uma vida mundana, e isso e aquilo. O autor sagrado fala do amor de Deus que é tão grande, que ele acolhe a todos, até os egípcios que foram cruéis com o povo de Deus, Deus também os acolheu. A todos aqueles infiéis, a todos aqueles inimigos do povo de Deus, Deus é tão amoroso, o seu amor é tão infinito, é tão intenso, que ele acolheu a todos. O grande problema às vezes é que nós vamos moldando na nossa concepção um Deus de acordo com as nossas perspectivas, não é? Nós temos hoje, está muito em voga e na moda, o chamado coach religioso, que não faz sentido para nós, e não deve fazer mesmo, não é? Existem até obras que estão aí quase que virando best-seller, olha para ver, pelo amor de Deus, e que fala que é preciso tomar café com Deus, e aí se instrumentaliza a Sagrada Escritura, não é? Para justificar ideias, conceitos equivocados e fundamentalistas da própria passagem bíblica, não é? E que não devem ser, por exemplo, referenciais utilizados por nós católicos, por nós cristãos que queremos viver uma fé coerente com os ensinamentos do Cristo do Evangelho, não é? Então é preciso estarmos atentos, não é? Porque de repente eu posso ser extremamente complacente com os meus defeitos, com os meus pecados, mas aí eu aponto para você, você é infiel, você é injusto, você é pecador, você não é digno. Isso é muito mais diabólico. Longe de nós estas atitudes farisaicas. Eu fico muito triste quando eu vejo cristão católico mais fariseu do que cristão. Terrível, terrível, não é? Então a liturgia de hoje quer nos falar é de amor, é de esperança, é de um Deus que ama, que é compassivo, mas que também não é permissível, porque viver a fé cristã não é nós vivermos de modo laxista a vida, descomprometida com a realidade, descomprometida com a fé, com o compromisso que brota do Evangelho. É pelo contrário, a nossa fé é num Deus, não é num Deus que ficou lá, distante, ao largo, não é num Deus que ficou lá em cima, ou lá do lado, ou lá embaixo, distante da vida humana, é de um Deus que veio ao nosso encontro, assumiu a nossa condição humana, existencial, limitada, frágil, porque foi isso que aconteceu. Não dá para nós negarmos a encarnação. Não é porque Jesus, de uma vez por todas, ele assumiu a condição humana. Ele veio, habitou entre nós, armou a sua tenda entre nós e nunca mais foi embora. Perpetuou a sua presença entre nós. Se nós dissermos que não, nós estamos negando a Eucaristia. Nós estaríamos negando a força da palavra, que também é presença real de Jesus. Ele veio para nos falar do amor da parte do Pai, de um Deus que não faz acepção de pessoas, como nos fala o livro da sabedoria, e como o próprio Jesus, noutras passagens, vai dizer-nos: Deus o Pai faz cair a chuva sobre bons e maus, o sol brilhar sobre justos e injustos. Esse é o Deus que Jesus nos revela, que está para além da concepção do Deus do Primeiro Testamento. Este é o Deus que Jesus nos revela e que hoje também
nós encontramos esta expressão bonita desta intimidade de Jesus com o Pai, porque também Ele é Deus, que diante de uma realidade de extrema dor e sofrimento, aquela viúva de Naim, aquela mãe que está chorando a morte do seu único filho, e Jesus que chega para falar da vida, para falar do amor, para falar da esperança, encontra na saída da cidade a morte, a dor, o choro, o pranto, o desalento. E Jesus, Ele não se deixa passar a largo naquele momento, como os sacerdotes, como os levitas passaram a largo naquela parábola do samaritano, não é? E Jesus se compadece a partir das suas entranhas e diz àquele rapaz: moço, levanta-te, devolve aquele rapaz para sua mãe, para que ela pare de chorar, porque Deus não nos quer chorando, Deus não nos quer lamuriando, Deus não nos quer chorando pelos cantos da vida, Deus quer-nos esperançosos sempre. Então hoje é muito importante, irmãos, nós termos em conta que ao celebrarmos esta liturgia dos finados, nós trazemos esta memória afetiva dos entes queridos que marcaram e passaram por nossa vida. E é claro que nós não rezamos com eles, por eles, a Deus, para que Deus seja bonzinho para eles, porque não precisa, porque Deus é amor. Nós não rezamos para que Deus Pai seja complacente com a sua ira para com aqueles que estão, quem sabe, na igreja padecente, que a igreja nos ensina o purgatório. Não, mas nós rezamos porque sabemos que Deus é amor infinito, insondável, que a bondade de Deus é infinita. Então nós rezamos para tê-los presente, os nossos entes queridos, para tê-los presentes conosco na oração. A oração de intercessão, ela se fundamenta naquela passagem do Evangelho de João, que Jesus faz a oração ao Pai, recomendando os seus discípulos ao Pai. E ele diz: eu vou, mas eu não me esquecerei de vocês. É a memória afetiva. Nós não nos comunicamos com os mortos, mas nós estamos sim, pelo afeto, nós estamos também conectados a eles. E na presença de Deus, eles também se recordam sempre de nós. Por isso aqui também, como ontem, celebrávamos o dia de Todos os Santos. Meu irmão, minha irmã, então nós queremos nesta celebração de hoje, movidos pela fé que nos trouxe aqui nesta igreja, pela fé que leva você a estar aí diante da TV, do seu aparelho celular, você que está aí com o rádio ligado, que estamos fazendo parte desta comunhão de fé, nesta assembleia litúrgica. Nós somos chamados a compartilhar a fé, a esperança, a confiança, o amor, na medida em que nós hoje celebramos agradecidos e confiantes, porque como diz o autor sagrado do livro do Apocalipse, na visão beatífica que ele tem do céu, ele diz que lá, na plenitude, na presença de Deus, não há mais sofrimento, não há mais dor, não há mais perseguição, não há mais morte, vidas trituradas nos dentes das feras, não há mais dor da vida ceifada pelo fio da espada, porque esta era a realidade do martírio cruento que viveram e experimentaram muitos cristãos, e muitos cristãos familiares que sofriam, e comunidades que padeciam por conta dos martírios, das mortes e da grande e terrível perseguição que vivia a igreja no final do primeiro século, início do segundo século, que é o contexto do texto do livro do Apocalipse, que quer falar de esperança e não de medo, que quer falar de suscitar confiança e não decepção,
que quer chamar-nos a uma expectativa positiva e não a um fatalismo, terrorismo de cataclismas. Não é esta a intenção do autor sagrado do livro do Apocalipse. Então, por isso que nós temos que ir sempre ao encontro da palavra de Deus, mediados pela tradição, pelo magistério da igreja, que nos ajuda a entender os textos sagrados. Aqui nós abrimos um parênteses, nós temos a possibilidade tão bonita na nossa igreja diocesana dos grupos bíblicos de reflexão. E aqui na nossa paróquia nós encomendamos quase 1000 livros dos grupos bíblicos de reflexão. É uma ferramenta fantástica para a leitura orante da palavra de Deus, iluminada pela partilha do grupo que reza o grupo de reflexão, iluminada pelo magistério da igreja. Cada encontro tem uma palavra do magistério, iluminada por fato da vida, sempre tem um fato da vida que ajuda a iluminar a partilha e o acolhimento da palavra. Então, a palavra de Deus, que tem que ser luz para a nossa vida, não é? E a Igreja do Brasil, de maneira muito especial, está nos chamando a atenção para a leitura orante da palavra de Deus. Os grupos bíblicos de reflexão são uma proposta muito boa nessa direção, não é? Porque a palavra de Deus, como diz o poeta e cantor, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, não é? E não dá para nos aproximarmos de Jesus eucarístico se nós nos tornamos indiferentes à sua presença real na palavra. Não dá para nos aproximarmos de Jesus e comungá-lo com a convicção, com a piedade que seja, se nós o desprezamos na palavra proclamada e partilhada, porque eu já tenho as minhas convicções, porque o pregador que eu acompanho já me disse outra coisa. Enfim, é momento também, sempre, e este da liturgia da palavra, muito especial, de nós como Assembleia Litúrgica, abrirmos o nosso coração, tirarmos do coração a arrogância espiritual, acolhermos com generosidade, humildade, a palavra, os ensinamentos da igreja, para que ela também produza frutos em nossa vida. E para concluir, eu lembrava hoje de uma fala de Dom Luciano, que inclusive está no processo de beatificação, até certificava com o diácono Ricardo, mas é o processo de beatificação. Dom Luciano, um dos bispos do Brasil, que marcou intensamente, especialmente a igreja de São Paulo, né? O Dom Luciano falava que quando nós rezamos e trazemos presente os mortos, os falecidos, e especialmente ele dizia isso numa celebração de finados, ele dizia assim: nós falamos os que partiram, referindo-nos aos que morreram. Aí Dom Luciano falava assim: mas eles dizem, não somos nós que partimos, são vocês que ainda não chegaram, não é? Desta certeza da fé, que eles estão em Deus, e que o nosso lugar de morada eterna não é aqui. Por isso que nós não voltaremos depois que esta vida terminar, porque aqui não fará mais sentido, porque o que nos aguarda é muito maior. Se aqui é uma maravilha, maravilha muito maior nos aguarda na realidade que nós chamamos céu. Meus irmãos, então hoje nós somos motivados a olhar para a realidade da morte como uma dimensão que marca a nossa existência. A morte é uma contingência humana, e nós sabemos disso. Mas também sabemos que ela é uma circunstância que marca a nossa vida, não dá para escapar. Por mais que a ciência, e que é uma maravilha de Deus, os avanços da ciência e da tecnologia, tenta prolongar a vida terá um limite, esta vida terrena.
Mas para nós que cremos, a vida não tem a última palavra. Como no canto de abertura desta celebração, nós cantamos a certeza da vida, a certeza da ressurreição, a certeza da fé. E aqui nós temos nesse baúzinho, nesta caixa, tantas vidas que estão, todas elas contidas aqui. São muitas pessoas, são muitas experiências vividas. Foram certamente muitos desencontros, foram muitos prantos, foram muitos momentos de alegria, de felicidade, foram momentos também de muita misericórdia, de perdão dado, acolhido, e que estão aqui, não é? Não são simples papéis, são vidas que nós trazemos no nosso coração, que nós trazemos na nossa memória afetiva, e que hoje devem ser motivação para nós olharmos para a nossa vida e nos perguntarmos: como eu estou conduzindo a minha vida hoje? Como eu estou vivendo a minha vida hoje, junto com as pessoas que estão comigo? Como que eu convivo com a minha família, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os pais? Como que nós estamos nos relacionando hoje? Porque falar da morte é também nós olharmos para a vida presente. E aí, quase que numa iluminação divina, pelas palavras, pela fé, nós fazermos também o possível e o impossível para também mudarmos a direção da nossa vida, para também entrarmos num processo de mudança, de conversão, não é? Meus irmãos e irmãs, que o Senhor possa nos abençoar e que a certeza da fé que brota da ressurreição, ela seja lâmpada para os nossos pés, ela seja luz para o nosso caminho.